Deus, que haja uma transformação a respeito da Tua palavra no coração e entendimento da vida da Tua igreja, a fim de que todos os dias, Senhor, possamos ter experiências com o Senhor e vida nova, andando em novidades de vida, porque o Senhor tem muita coisa para nós, para fazer em nós também e através de nós. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, ratificando a Tua bênção sobre a vida do Teu Filho como um canal, Senhor, para administrar aos nossos corações a Tua palavra de poder que é a Tua. Por isso nós, Senhor, nos levantamos em favor da vida dele, cancelando toda e qualquer ação das trevas, não permitindo que nada venha contra ele para torcer, para tentar anular a eficácia da palavra. Por isso, Senhor, nós o abençoamos no nome de Jesus, declarando que ele é livre para a manifestação da Tua glória. Assim também como cada coraçãozinho aqui presente, uma terra fértil, para o receber da boa semente, no nome de Jesus. Você concorda? Diga glória a Deus. Mais uma vez você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, graça e paz. Tudo bem com vocês? Deus tem uma palavra para vocês, né? O Pai do Céu tem uma palavra para vocês, né? E tá calor, né? Acho que eu vou até o pedestal, porque eu mando muito. Vou tentar pregar com o pedestal. Vamos ver se será que dá? Vamos ver se eu consigo pregar. Porque também calor, tá aqui. Eu sou uma pessoa que sou muito elétrica. Vai declarar no ministro, né? Vou falar, vou pra cá. Vou pregar de certa forma, suando muito. Mas Deus é fiel. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar ela com vocês. Né? Se encontra aí no Evangelho de Mateus. Abre a sua Bíblia, por favor, aí. Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 25. Quem já viu alguém? Você pode imaginar um teclado aí em fundo, por favor. Mateus, capítulo de número 25. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É interessante. Há um tempo eu já venho meditando nessa palavra. Mateus capítulo 25. Todo mundo achou? Acho que deu um pouco, né? Mas eu chamei algumas pessoas para ver alguns convidados, né? Alguns amigos. Mas é muito difícil, é uma guerra muito espiritual, né? E que me deram a palavra que eu vi, não vou vir. Eu falei, vai chover, você não vai vir. Eu falei, não vou vir. Eu falei, então eu acredito na sua palavra. Aí mandaram a mensagem ali, eu falei, não, estou com dificuldade de vir domingo, eu venho. Eu falei, então domingo tu vai vir. E o outro aí também teve uma dificuldade de vir. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele toca no coração, ele fala, não é verdade? A pessoa que decide se quer vir ou não. Assim diz a palavra do Senhor, queridos. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite,
porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se a porta. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, filho? Você pode aplaudir o Senhor? Querido, uma mensagem que vai falar a respeito dos finais, do final do tempo, do fim dos tempos. Mensagem essa que ao qual é pouco pregada, né? Hoje em dia, pelas redes sociais, você consegue compreender que alguns preletores, alguns pregadores têm medo de pregar essa mensagem. E quando eu falo por medo, possivelmente não medo por ele não subir, mas às vezes portas se fecharam. Porque tem algumas igrejas que você vai ministrar, tem algumas pessoas que chegam e falam: você não pode pregar isso, você não pode pregar aquilo, porque algumas coisas que você vai falar, alguns simpatizantes da fé saem, né, por ter medo, né? Que realmente é algo que falar sobre o fim dos tempos, guerra, rumores de guerra, algumas pessoas realmente têm medo, né? E o contexto dessa mensagem, querido, o contexto dessa mensagem é o capítulo 24. O contexto: Jesus acaba de sair do templo e os discípulos chegam para ele e falam: olha que construção linda, olha que construção bela. Jesus dá uma olhada e fala: vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai chegar um tempo em que não vai ficar pedra sobre pedra, porque 24 e 25 é tudo a mesma coisa. A Bíblia, querido, é um todo, né? Haja vista que a Bíblia Sagrada antigamente não tinha capítulo nem versículo. Isso surgiu um pouco tempo atrás. A divisão de capítulos aconteceu em 1250 pelo cardeal Hugo de Sanches, estudioso das Escrituras. Ele dividiu a primeira vez a Bíblia em capítulos, toda ela, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Depois ela dividiu duas vezes versículos, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, né? Aí já foi em 1445. Isso no Antigo Testamento. Em 1551 o Novo Testamento estava pronto. E em 1555 toda a palavra de Deus estava dividida em capítulos e versículos. E nós conseguimos compreender bem melhor. Abre lá, abre aqui. Antigamente não era isso, era um todo. E esse capítulo 24 ele faz parte do 25, é um todo aqui. Jesus vai entrar na parada das 10 virgens. Antes ele vai falar a respeito disso, porque os discípulos falaram: nossa, que templo lindo. Jesus vai falar: meu querido, vai chegar um tempo em que isso vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E essa profecia de Jesus Cristo acontece no ano 70, quando o povo de Israel, ainda assim subjugado por Roma, evitou pagar alguns tributos, e o general Tito entra no ano 70 e derruba todo o templo, queimando as pedras, queimando tudo, porque acreditava-se que ali tinha ouro escondido nas pedras ali. E essa profecia de Jesus Cristo aconteceu no ano 70 pelo general Tito, aonde realmente ficou pedra sobre pedra, né? Jesus começa aqui falando, ele vai começar a dar vários ensinamentos a respeito disso. Ele vai falar: vai chegar um tempo que a iniquidade vai se multiplicar, porque precisa acontecer, a minha palavra precisa se cumprir. E ele vai falar que quando chegar
chegar, você ouvir a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, não fica assustado não. Algumas coisas ruins vão acontecer, mas isso tem que acontecer. Você vai ouvir terremoto, vai ter fome, vai ter peste, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra. Porém isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. É misto que isso aconteça, né? Aí continua falando, só que quando, ainda no capítulo 24, Jesus vai continuar falando a respeito do que vai acontecer. Aí, interessante que no verso 32 ele fala assim, ó, aprendei com a parábola da figueira. Por quê? Porque quando está chegando o verão, os ramos, seus ramos começam a ficar ternos e começam a brotar folha. Ao que está brotando folha, vocês conseguem compreender e entender, caramba, o verão está chegando. Porque as folhas dos ramos estão brotando, as folhas já saindo, o verão está próximo. Ele fala, então vocês aprendem com essa parábola. Por quê? Porque como vocês sabem que está chegando o verão, discernir o que é espiritual, aprendam também o que é natural, aprendam também a discernir o que é espiritual. Porque eu estou usando uma parábola, uma hipérbole, para vocês poderem entender sobre a figueira. Mas eu estou falando também do espiritual, então vocês ficam ligados. Porque naquilo que é carnal, naquilo que é natural, vocês não conseguem compreender. Então aquilo que é espiritual, talvez vocês não consigam. Mas fica ligado que tudo isso vai acontecer. Aí ele fala, quando chegar, porque assim vai ser a vida do Filho do Homem. Porque como foi, querido, nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Elas ficavam desapercebidas até que Noé entrou na arca, fechou. Deus fecha por fora, Noé fecha por dentro, e assim levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Espera aí, pergunta que eu faço para vocês nessa noite: comer é errado? É errado beber? Beber é errado? Casar é errado? Dar-se em casamento é errado? Mas e quando eu começo a pensar só nisso e deixo de pensar naquilo que é espiritual? Porque comer é natural, beber é natural, casar é natural, ainda que haja algo simbólico levando o espiritual, porque o casamento nasceu no coração do Senhor, mas é algo que acontece no físico, no natural. Deus está atribuindo, Jesus está atribuindo que na época de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, porém não percebiam que iria acontecer uma chuva, algo que Deus falou que iria destruir por conta da iniquidade, por conta do espiritual. Aí Jesus fala, vai acontecer também, porque as pessoas hoje em casa bebem, se dão em casamento, porém primeiro busca aquilo que é seu e não aquilo que é de Deus. Filipenses capítulo 2 versículo 21, porque primeiro as pessoas buscam aquilo que é seu e não a de Cristo. Consegue compreender? E a palavra fala para nós ficarmos ligados naquilo que é do céu. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Quando nós pensamos naquilo que é do céu, nós ficamos ligados. E Jesus atribui Noé com a vida dele. Comer não é errado, beber não é errado, casar não é errado. Você pode fazer tudo isso, querido. Porém, em primeiro lugar, ficar ligado com Cristo, buscar a sua presença e abrir mais coisas, vai ser tudo acrescentado na sua vida. Aí Jesus começa a falar, aí no seu verso, no verso 42, ele fala do capítulo 24, ele fala assim, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Espera aí, eu quero apresentar algo para vocês maravilhoso. Eu fiquei batendo essa tecla. Senhor, espera aí, calma aí, deixa eu ver, vamos lá. Primeiro o Senhor fala que o Senhor vai vigiar e depois não sabeis.
Porque o Senhor vai vir um tempo que não pensei. Espera aí, eu fiquei estudando, matutando isso na minha cabeça. O Senhor usa aqui, Jesus, dois verbos distintos: o verbo saber e o verbo pensar. Eu fiquei estudando, remoendo. Senhor, revela para mim. Fala assim, espera aí, o Senhor usa dois verbos aqui. Quando o Senhor fala que o Senhor vai vir, porque o Filho do Homem virá no momento em que não sabeis, vigiai porque não sabeis a hora que vai vir o Filho do Homem, ele está usando o verbo saber. Mas a hora que ele for vir, ele está falando que as pessoas não vão pensar. Ele usa dois verbos. E aqui eu abro um parênteses e falo algo para você maravilhoso. O fato de você não saber a hora que Jesus vai voltar, não te impede de você pensar. Por quê, queridos? Porque já que eu não sei, eu não ligo, eu não estou nem aí. Eu não penso, a hora que ele vem eu fico. Mas se eu penso, peraí, já que eu não sei, eu não vou ficar desapercebido. Eu não sei, mas eu penso, porque como ele falou que vai vir e eu não sei, a hora que ele vir eu sei. Então o fato de você não saber não é o fato que você não deve pensar. Porque pensar, nós temos que pensar a todo momento. Jesus vai voltar, será que ele vem hoje? Hoje eu busco, hoje eu lavo minhas vestes, hoje eu me santifico, hoje eu jejum, hoje eu oro, porque se ele voltar daqui a pouco eu sou. Quando eu não sei, eu bebo, eu como, eu faço tudo que é natural. Mas se ele vir, eu não sei, e eu também não penso, ele vem e você não chora. Consegui me fiz entender? Então é necessário, não é porque você não sabe, porque você não deve pensar. Então, não sei, Pedro, ok, eu também não sei, mas não deixe de pensar, porque se você pensar, você busca, e se eu busco, eu recebo de novo, e se eu recebo de novo, eu subo para a glória do meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, exaltado é o teu nome, Deus é maravilhoso. Aí ele começa a falar, querido, muito ensinamento. Aí ele vai agora e entra na parábola das 10 virgens. Uma parábola interessante, né? Muito pegada, com muitos ensinamentos. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração com você. Ele começa no capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A palavra loucas aqui também, no original, é trocada por inércia. Sabe o que é inércia? É pessoas tolas também, mas também sem Deus. Então você repare que existem 10 tipos de virgem. A virgem não é noiva. Virgem, querido, era dama de honra que preparava a noiva. As pessoas confundem a noiva com as virgens. Virgens eram damas de honra que adornavam, que preparavam a noiva para o encontro do noivo. Porque aqui acontece um tipo de casamento no Oriente diferente do Ocidente e de todo o planeta. Porque o casamento aqui é diferente. O casamento talvez natural deles lá talvez possa ser que seja diferente. Por quê? Porque o casamento primeiro vem o noivo, com a mãe, tudo legal, entra os padrinhos, depois entra o noivo. E o noivo fica esperando a noiva. Lá no altar, o pastorzão aqui, esperando a noiva vir. Daqui a pouco, a mais importante, a noiva. E lá vem a Melissa. Quando ela vem, você reparou quando faz aqui, ó? Olha para trás para ver, porque a noiva é a mais importante, senhor não. Na cultura judaica é diferente. Na cultura judaica, primeiro é a noiva, depois é o noivo. A cultura judaica é diferente da nossa cultura. A noiva vem, todo mundo está aguardando. Na cultura judaica,
só quer extorquir a ovelha, diferente do nosso pastor, no nome de Deus. E também quem quer, que estuda, que busca, porém não quer liberar nada para ninguém, porque não deseja ensinar nada para ninguém. Então repare que eu tenho atribuído 5 ministérios: 5 imprudentes e 5 que também não faz, 5 que não é prudente. Me fiz entender? Aí a palavra fala que tardando o noivo, todas elas dormiram, porque a dificuldade aqui de quem tem azeite, muitas das vezes é andar com quem não tem. A dificuldade, a de quem tem azeite, às vezes, é andar com quem não tem. Crente anda com crente, servo de Deus anda com servo de Deus. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 11, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os costumes. Salmo capítulo 1, você conhece muito bem. Bem-aventurado varão, vão seduzir, nem se detém no caminho dos pecadores, se nem se assenta na roda do antes tem o seu prazer onde? Na lei de nela no dia do quê? Dia e de noite. Crente anda com crente. Você pode profetizar, você pode evangelizar, você pode orar, mas fazer o que ele faz? Sentar na mesa e falar: me perdoe. Faz não. Porque a Bíblia fala que todas elas dormiram. Peraí, se eu tenho diácono 5 que tem óleo, que tem azeite, eu também tenho 5 que tinha azeite, mas uma hora o azeite apagou. Aí quando o azeite se apaga, todas dormem. Porque o problema aqui é de quem tem azeite, às vezes é andar. Só que no tempo apercebido, vem alguém gritando: o noivo vem! Quem é esse cara que está gritando o noivo vem? Quem é esse homem que grita? Por que a palavra não fala que é esse homem? A palavra só fala: à meia-noite. Pedro, por que meia-noite? Porque meia-noite é uma hora definida. É a prorrogação de tempo. Hoje é quarta-feira, sim ou não? Sim. Só que quando chegar 11h59, vai continuar sendo quarta-feira, sim ou não? Mas quando for 11h59 e 60 segundos, zerou. Saiu da quarta para... Saiu de um tempo entrando o ovo. É por isso que fala que é meia-noite. Porque vai sair do tempo dos campos e vai entrar no outro tempo, no milênio. Outra hora eu falo para vocês o que é milênio. É o tempo que Jesus voltou para a sua igreja. Consegue compreender? À meia-noite, porque vai sair de um tempo que estamos no tempo em que Jesus voltou e buscou a sua noiva. Ela está embora. Então, queridos, você era, vem Jesus, à meia-noite vem o homem gritando: lá vem o noivo, lá vem o esposo, saia ao seu encontro. Por que não fala o nome desse homem? Por que não fala? Sabe por que não fala? Porque esse homem pode ser eu e esse homem pode ser você. Pedro, não estou entendendo. Você é aquele que grita: o Senhor está voltando, endireita o seu caminho, busca o Senhor, ora, jejua, se manifesta. Não fica parado, ele está voltando. Até quando vai ficar assim? Até quando vai ficar parado? Seja sincero, seja reto. Você é esse que vem gritando: lá vem o noivo, endireita o seu caminho. Ele está voltando. Eu sou esse que grita. Você é esse que grita. Prega que Jesus está voltando. Que se você não se endireitar, você não sobe, a porta vai ser fechada e você fica. Aí, queridos, ela acordaram desesperada. Ao acordar, ficaram desesperadas. Opa, o azeite acabou. E agora o que eu vou fazer? Acabou o azeite. Não tem mais nada, acabou, deu ruim. Aí olha o que elas falam, sabe de tudo? Elas não têm azeite, não tem azeite. Elas viram para que tem e falam assim: ó, dai-nos do vosso azeite. Dá? Que negócio é esse, dá? Aí ela fala: não, se eu dar, eu vou ficar sem. Por quê? Porque só quem busca, só quem paga o preço, sabe o quanto é difícil receber azeite. Aí tem gente falando: não, você se sacrificou, você buscou, eu sei o preço que eu paguei por esse azeite. Agora você está vindo e está me pedindo: dai-nos do vosso azeite? Ou não? Vai buscar, vai vir para a oração, vai vir para a oração do homem, dos homens, vai vir para a oração das mulheres, vai se consagrar.
gente, o casamento não é igual aqui. O casamento é diferente. Porque no casamento eles recebem um documento chamado ketubá. Esse documento é um documento que está preparado para a astúcia. Porque aqui a gente olha no rosto dele. Não precisa quer namorar comigo. Ora, a igreja tem que orar, né? Pelo amor de Deus, ora. Tem que orar na igreja. Pastor, gostei daquela donzela, gostei daquele menino. Sou da sua bênção, dou bênção, ora. 3 vezes vocês. Lá em Israel é diferente. A cultura, a tradição diz que o homem que vai casar com 18 anos, ele teria que bater na porta de uma judia. Por quê? Interessante, né? Aqui, porque com 18 anos era a idade de um judeu casar, né? Porque na cultura, na nossa cultura aqui, o homem só se forma há quantos anos? 18 anos formou, judeu não. Judeu é diferente. Judeu com 13 anos, ele já se formou um homem. Porque com 5 anos ele começa a estudar. Com 13, ele tem que se apresentar aos mestres da lei, aos doutores da lei. Com 13, quando ele se apresentava para o doutor da lei, ele tinha que expressar, falar os 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo que ele perguntava, o mestre, ele tinha que apresentar tudo, não podia errar um. Aí ele apresentava o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Bar significa filho, mitzvah mandamento, é o filho do mandamento. A menina era com 12, porque para o judeu a menina era mais madura do que o menino. Então tanto o homem quanto a mulher teria que se apresentar aos mestres da lei. Mulher não viraria aquela que ensinava, porém o homem viraria o mestre. Ele começava a estudar com 5 anos de idade, com 13 ele se apresentava. O mestre da lei fala: aonde está isso? Está lá. Aonde está aquilo? Está lá. Na ponta ali, onde está aquilo? Está lá. Aonde está aquilo? Está lá. Ele teria que falar tudo. Se ele acertasse tudo, o mestre da lei colocava a mão sobre o ombro dele e falava: parabéns, você vai ser, está pronto para ser um mestre. Espera chegar a tua idade. Quando você exercer 30, você pode começar o seu ministério. E ele teria que acertar tudo. Se ele não acertasse, não era colocar a mão no ombro. Ele dava a mão, apertava a mão e falava assim: me perdoa, infelizmente você não consegue ser um mestre, mas você pode seguir a tua vida, acha um trabalho para se sustentar. E eles procuravam vários trabalhos, né? O mais comum entre eles era a pesca. Então possivelmente você, pela tradição, você consegue entender que Pedro não passou, Mateus não passou, nenhum deles não passaram, nenhum deles passaram, mas Jesus tinha que se apresentar com 13. E Lucas vai dizer que Jesus chega lá com 12. Já estava mais do que preparado. E a palavra de Lucas vai falar que ele fazia pergunta e respondia a pergunta. Eles ficavam encantados: que isso? Que sabedoria é essa? Mal esses mestres da lei sabiam que esse menino era o verbo que se fez carne. Esse menino era aquele que desceu do céu. A palavra viva esse menino era. E ele não falava só os 5 pentateucos, mas também falava os poéticos, os proféticos, os históricos, tudo ele falava, porque esse menino é o verbo que se fez carne. Ao completar 18, querido, eles tinham que arrumar a noiva. E era aí que eu falo com vocês, porque ele batia, a cultura diz que ele batia na porta, o pai abria a porta e ele falava: quero me casar com a sua filha. E o pai botava ele para entrar, o bolso era cheio de dinheiro, dá-se uma taça de vinho. E ele falava: filha, você aceita casar comigo? A tradição, entenda bem, não estou falando de Bíblia. Bíblia é Bíblia, tradição é tradição. Para depois falar: está pegando isso aonde? Pegando, não está falando nada de não. Tradição, deixar bem claro o que é tradição, deixar bem claro o que é Bíblia. Compreendeu? Então, ele chegava lá e ele falava: quero casar com a filha, você aceita? Ele falou: aceito. O pai, já que ela aceitou, tudo certo. Ele preparava um bolso cheio de dinheiro, dava na mão do pai, que é um alto preço pela noiva, porque daí se vem, Jesus pagou uma pontinha, um alto preço por você, que é noiva. Dava-se o vinho que simboliza o sangue, ela bebia o vinho, e ele falava assim: ó, agora eu saio daqui e vou preparar o lugar. Aleluia. E ele saía para preparar o lugar. Quando ele saía para preparar o lugar, demorava. E a cultura diz que as pessoas ficavam agulhadas. Quando que você vai voltar para poder pegar a noiva? Eu falei: não dia nem hora, não sei não. Somente o meu? Somente o meu pai. Está vendo como atribui algo a Bíblia vem colocando?
Quando ele chegava até a noiva, no casamento, assinava vários papéis e fazia vários votos. E um desses votos é: não te deixarei, não te desampararei. Eis que eu estou contigo convosco até a fundação, até a consumação do século. Então, querido, ele saía, e quando ele entrou, querido, as loucas, as inércias que é sem Deus, chegam até ele e falam: Senhor, abra-nos a porta, porque antes de ele vir, elas não tratavam nem como esposo, nem como noivo. Agora que fechou, ela fala: não sou noivo, mas é Senhor. Abre, Senhor, a porta. Fala: peraí, deixa eu mostrar vocês aqui. Em verdade eu digo que eu não vos. Aí Jesus fala: vigiai, porque não sabeis a hora que vai vir o seu Senhor. Sabe o que entristece, mas alegra aqueles que estão com azeite? E aqueles que não estão com azeite entristece? Porque aqueles que não têm azeite, eu falei sobre chamado, eu falei sobre buscar a presença, quem é apóstolo, quem é pastores, que se dizem ser, mas não tem azeite. Eles vêm para o culto, prega, canta, profetiza, só está enfeitando a noiva, só está enfeitando a noiva. E naquele grande dia, não conhece Senhor, mas eu enfeitei a noiva. Senhor, com elogio religioso, eu enfeitei, eu preguei, eu ensinei, mas você não viveu, você só enfeitou, você não tem azeite nenhum, você não é. Aleluia. E a pergunta para você nessa noite é: eu coloquei o tema, falou do tema, colocou o tema lá não, né? Eu coloquei o tema, eu falei assim: ó, a mensagem vai ser essa. Eu vi que o seu Gil, o pastor Gil se colocou. Colocaram ali não, né? Colocaram não, né? Olha o tema, lê lá, deu o tema lá. Deu mais alto. Jesus vem, e você vem? Você vem? Você vai. Jesus vem e você vai. Essa pergunta é para você hoje. Ele vem. Como está a sua lamparina? Como está a sua vida? Jesus falou de coisas que vão acontecer, que é princípios, que é sinais. Olha para a figueira, olha para Israel. Nosso pastor sempre fala: Israel é o relógio, Brasil é o celeiro, Israel é o relógio. Jesus está voltando, querido. E às vezes nós pregamos, muitas das vezes, que você vai ter, que você vai conseguir. Claro que vai. Só que se eu prego isso, a palavra fala que João Batista apareceu no deserto pregando a palavra. Pedro, qual palavra? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. E não pregava arrependei. Gente, você vai ter vir para cá? Mas não, arrependei-vos. Qual a mensagem do evangelho? Arrependei-vos. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus ainda não voltou, mas vai voltar. Quantos, eu não sei quantos não tiveram. João Vitor viu comigo, João Vitor viu hoje no céu, né? João Vitor estava lá cortando o cabelo, daqui a pouco uma senhora lá: Pedro, meu filho, vem cabelo no céu, o que foi? Eu olhava, não consegui ver nada, meu óculos, botei o óculos escuro. Querido, quantos aqui viram o sol e um um círculo em volta do sol? O que é o arco-íris? É o arco. Ali não era um arco, era um círculo em volta do sol. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí são os planetas que estão mostrando homem natural. E se for um planeta, ok, mas está dando, Jesus está falando que vai acontecer e que vai ter. A palavra de Deus fala que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual, porque as coisas de Deus para o carnal parece que é loucura, eles não conseguem compreender. Mas o que é espiritual, a palavra fala que ele discerne muito bem, e dele não é ninguém discernido. É necessário nós conseguirmos entender que precisa ministrar a palavra. Jesus está voltando, os sinais estão aí, olha
Ele é o centro. Então prega Jesus, prega a palavra. Aí o irmão falou: olha lá, que eu vou sair vivo. Eu falei: meu Deus, glorificado é o teu nome. Aí me mandei para a sala, Ademir não está aqui, Ademir está lá em cima. Eu falei: Ademir, olha isso, Ademir, é um sinal no caminho, Jesus está voltando. Querido, se isso não alegrar o teu coração, tem alguma coisa errada. Se eu pregar, o pastor pregar, já plantou ele, quem for, o pastor, subiu ao altar e falar que Jesus está voltando, e isso te preocupar, precisa viver seus conselhos. Porque a palavra fala que a consolação do crente é falar que Jesus vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E o mesmo Senhor descerá do céu como larido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra, Pedro? Jesus está vindo e vai te buscar. Aleluia. Essa é a palavra de consolação. E se você não consegue compreender, se tem medo, reveja o seu conselho. Começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, que daqui a pouco você não tem nem mais medo. Você vai estar sem logo. Querido, Jesus precisa voltar logo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Para buscar eu, para buscar você. E aqui, quando a porta se fechou, interessante. Existem três tipos de pensamento. Eu vou terminar. Existem três tipos de pensamento: o pensamento pré-tribulacionismo, o meso, que é no meio da tribulação, e o pós, que Jesus só vai voltar depois. Isso é um estudo, querido, interessante. Aqui é algo definido, porque juízo final vai acontecer, tanto pós, tanto pré, quanto meso, acredito. Milênio, tanto pós, tanto pré, quanto meso, acredito. Todos aqueles, porém, tem coisas que Jesus Cristo falou, a gente não consegue compreender, que tem uma linha de raciocínio estudioso da palavra. Será que vai vir antes da tribulação? Será que vai vir depois? Porque quem vem antes da tribulação, a gente está aqui, o anticristo não aparece, a gente é arrebatado, sobe, depois de 7 anos, a gente volta, e aqueles que não negam o anticristo sobe, que é repestagem. O pós não acredita, o pós só acredita que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, o anticristo perturbando, ali, mais. Tem tanto para pré e tem tanto para pós. Esse que nós temos aqui é o pós, porque fala que o noivo veio, entrou a noiva, aquelas que prepararam a noiva, porém, ficaram algumas e falaram: Senhor, a segunda chance é a porta. Em verdade, eu digo a vocês que não conheço. Conseguiu compreender? Cadê a segunda chance que só teve uma? Então aqui é o pensamento pós, mas também tem o pensamento pré. Jesus está voltando, ele deixou os sinais, vai ter os sinais. Vocês estão de acordo? Olha aí, começa a olhar o sinal aí. Você vai ver que está bem pertinho ouvindo. Então, Isabelle, por favor, você consegue colocar a foto? Eu mandei a foto pro Samuel. Consegue colocar a foto aí? Pode apagar a luz, por favor, pastor? Só para poder mostrar aqui, por favor. O vídeo. Olha isso aí. Quem é natural vai falar assim: ah, não é nada, isso aí não é nada não. Sol e um círculo colorido. Você não conseguiu ver? Quem via a gente no óculos escuro era a cor do arco-íris. Se alguém aqui já viu esse fenômeno aí, se alguém me fala: Pedro, já vi, já aconteceu. E se aconteceu, eu acredito que é espiritual. Obrigado. Agora faz o favor. Agora faz o favor aí. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 1, versículo 25. A versão Almeida. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21, 25. E haverá sinais? Haverá sinais?
se encaixando. E às vezes ele fala, comentando na segunda-feira, eu vi o pastor falar de política. Claro, vocês já ouviram falar, eu só falei da palavra aqui, mas agora tudo está acontecendo. O anticristo vai vir, a política, poder religioso e poder político, mas você não está nem aí. Eu não estou falando para você ficar só ligado na política. Se liga mais na palavra, mas também começa a observar pontos. O que ele falou para a gente começar a observar. Entenda, é número de homem 66. Começa a observar. E começa, querido, a ficar ligado com o Senhor. Porque Ele vai vir. E a pergunta nessa noite para você: será que você vai? Ele está te dando uma oportunidade de você, se você ainda não teve uma aliança com Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Lucas capítulo 21, versículo 25: e haverá sinais no sol e a lua, e nas estrelas e na terra, a angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar, das ondas, homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então viu o Filho do Homem das nuvens, com poder e glória. Verso 28: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Não tenha medo, Jesus está vivo, vai buscar você. Se você quer em nome de Jesus, oh, aleluia! Glória! Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nessa noite queremos te glorificar, Deus querido. Te exaltar o teu santo nome, Senhor. A tua palavra, o Senhor falou aqui na tua palavra. A tua palavra foi revelada, o Senhor revelou a tua palavra, Deus. Aleluia. E Deus querido, a tua palavra ela é verdade. Tudo, Senhor, que o Senhor falou, Jesus. Algumas coisas aconteceram e outras acontecerão. Nós queremos porque tudo que o Senhor falou é verdade. Porque se tivesse somente uma mentira, nada que valeria que as outras ser verdade. Mas tudo é verdade. A tua palavra continuará sendo sempre. O centro é verdade. Jesus querido, o Senhor tem dado, Senhor. O Senhor tem dado, Deus amado, oportunidade. E muitas das vezes nós, como homens covardes que somos, temos medo de pensar: o que será amanhã se eu entregar a vida para o Senhor? O que será do meu amigo ao pensar: eu aceitei Jesus? O que eles vão pensar se eu começar a caminhar, sair da rodinha de fofoca, da rodinha de mentira? O que eles vão pensar? Deus querido, eles não salvam ninguém, mas o Senhor salva. Senhor, se porventura, Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui nessa noite com desejo de fazer uma aliança contigo, Pai amado, Espírito Santo, toca nesse momento o coração. Para que o nome deles venha a ser escrito no livro da vida, Senhor, e de lá nunca mais será arriscado. Te glorificamos, Senhor, e peço ao Senhor, nos dá força, Senhor, para continuar na caminhada. Não ligando para o que os outros dizem, Senhor, mas ficando ligado naquilo que o Senhor diz. Nos fortaleça todos os dias, Deus querido, para que naquele grande dia, Senhor, possamos escutar de Ti: vinde bendito de meu Pai. Então nessa noite eu entrego cada coraçãozinho e glorifico o Senhor como o único Deus e o único Salvador e mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual deu a vida por nós. Louvado e agradecido seja o teu nome, hoje e eternamente. Seja adorado, seja agradecido, porque somente a Ti isso, ser adorado, é de direito.
exaltado és tu, hoje e eternamente. Eu oro assim, juntamente com meus irmãos, em concordância, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.